Fala, minha gente! Tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje, nesse vídeo aqui, é para falarmos do top 5 cornerbacks do draft de 2026, na minha visão. Mas antes de falarmos dos cornerbacks, gente, por favor, se inscrevam aqui no meu canal, deixem um like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, com a sua família, com o papagaio, cachorro, gato, não sei qual time que você é, se você é time cão, time gato. Por favor, me ajude a crescer nessa plataforma e poder realizar meu sonho de trabalhar com futebol americano. Vou deixar também aqui nos comentários ou nas minhas redes sociais. Me sigam lá também. Bem, vamos lá. Vamos falar um pouco dessa classe de cornerbacks? Olha, para falar a verdade, tem um ou dois nomes que me agradam, mas eles têm um grande ponto de interrogação em cada um. Um deles ainda é a questão da saúde. Eu acho que a maioria aqui já deve saber quem é, mas para quem não sabe, vou falar daqui a pouco. Olha, mas o resto pode até ser que vire alguma coisa, mas precisa ter bastante trabalho aqui, ou da comissão técnica que for draftar o jogador. Mas, porém, não é uma classe que eu considero uma das piores também desse draft, mas também não é uma das melhores. É outra também que fica bem naquele meio termo. Que Você pode encontrar bons valores, mas você vai ter que trabalhar bastante em cima deles. Mas, sem perder agora muito tempo, aqui vai meu top 5 cornerbacks do draft. Antes de mais nada, gente, só para relembrar, se eu ficar olhando muito para baixo aqui ou para o lado, é por causa das minhas anotações, porque é muito nome para lembrar, características, tudo isso das minhas anotações, eu espero a compreensão de vocês, tá? Vamos lá. O meu quinto cornerback favorito dessa classe é o Brandon Cisse, cornerback da equipe de South Carolina, onde que ele, em 2023 e 2024 ele acabou se era de North Carolina State, acabou se transferindo em 2025 para South Carolina. E olha, é um cara que tem um bom tamanho, a envergadura dele é boa, o peso dele, e é um cara extremamente veloz. Ele consegue cobrir de sideline a sideline de uma maneira impressionante. É um cara que tem uma explosão enorme, que não perde tanto em rotas longas. É um cara que trabalha melhor em press man coverage, na minha visão, pelo que eu pude ver. É um cara que consegue também se alinhar dentro do box, como uma espécie de safety. Tanto que, em alguns momentos, eu achei que poderia fazer a transição para safety quando eu subisse para a NFL, mas depois mais que eu vi dele, aí eu percebi que seria uma má ideia, pelo menos por agora. Pode ser mais para frente, porém, vamos lá. É um cara que ele não para a jogada depois do apito. Quer dizer, ele para na hora do apito, mas até lá o motor dele tá que nem um doido. Ele tem uma energia que ele parece um maníaco. O cara parece um Tasmania, fica ligado também. Ah, é um cara que tem um quadril bem fluido, que ele consegue fazer mudança de direções bem. Eu gostei dessa parte. Mas, como é o quinto, tem uns problemas que me pegaram dele. Por exemplo, é um prospecto bem cru mesmo. Falta muitas técnicas. O que ele tem de físico, de rápido, explosão, ele falta de técnica. Vamos lá, um exemplo. Quando tem uma rota quebrando no meio, ele deixa muito espaço. É um cara que demora para fazer um pouco a leitura das rotas. Ele não ataca tanto a bola, tanto que ele não consegue gerar tantos turnovers por causa disso. É um cara que precisa ficar mais antenado na questão do jogo. Precisa ler melhor o que o quarterback adversário está fazendo. E marcação em zona também costuma ficar bem perdido. Mas espelhada pode até ser que se dê bem, mas marcação em zona, quando tem umas quebras aí que, olha, ele passou um pouquinho mal contra alguns jogadores. Mas é uma escolha aí, a projeção é de segunda rodada, que eu acho justíssimo para ele. E times que eu vejo com fit aqui, o Seattle Seahawks, mesmo que esteja na última colocação do draft, ainda eu estaria ok se pegassem ele. O Buffalo Bills, quem sabe, que precisa muito de corner naquela equipe. E uma surpresa aqui, eu acho que o Green Bay Packers, porque sofreu um pouquinho com seus cornerbacks, ou principalmente que a maioria aqui dos torcedores dos Packers que eu podia acompanhar.
odiava o Nixon, mas eu acho que o CC poderia resolver um pouquinho e entrar no lugar dele e ter um upgrade ok. Não seria um belo upgrade, mas seria bom. O meu quarto colocado aqui da lista de cornerbacks é o Cotton Hood, cornerback da equipe de Tennessee, onde que ele jogou em 2023 por Auburn, e em 24 em Colorado, junto com Travis Hunter, Shedon Sanders. É, vocês perceberam já. Olha, o Cotton Hood, pra mim, ele é muito bom na questão da bola 50-50 e bolas contestadas. É alguém que vai dificultar muito pro wide receiver adversário para pegar essa bola. É um cara que consegue diagnosticar muito bem as rotas, comebacks, curl, esse tipo de rota que parece que vai se alongar, mas tem aquela quebra. É um cara que consegue ser bem instintivo. Eu pude perceber que é um cara que gosta muito de atacar a bola. Ele dificulta bastante isso para os jogadores adversários. Ele tem uma boa mudança de direção também com os quadris, mas nada espetacular, mas aceitável. É um cara que consegue, acho que trabalhar melhor em, coberturas de zona. Ele tem essa leitura boa aí para quebrar o meio dessas rotas. Mas, obviamente, é um cara que só teve um ano de amostragem, assim, na equipe de Tennessee. Algo que pode preocupar. Ó, rotas longas. Ele costuma perder bastante a velocidade depois de uma metade lá, e acaba perdendo fôlego, daí acaba perdendo essas situações. Por ser um cara muito físico que quer tirar a pessoa da rota, ele acaba metendo várias faltas assim que muito contato inicial e acaba prejudicando a equipe. E é um cara que, na questão de confronto espelhado assim contra o wide receiver adversário, é um cara que consegue ser um pouquinho manipulado, até demais, e ele consegue ser reativo, mas ele não é proativo contra esses recebedores, sabe? Então é isso que acabou pegando pouco. Mas, cara, é um bom corner. E a projeção dele também é de segunda rodada, que eu acho bem justo. Aqui, de opções. Por mais que os Cowboys estejam um pouquinho acima, poderiam tentar pegar ele, porque vai que começa a sair um monte de corners. Já ajudará muito aquela secundária aqui. O Dallas, a equipe do Seahawks também pegar, no caso um queiram sobrar. E a equipe do Miami Dolphins é gritante o que precisa de ajuda naquela defesa deles. Em terceiro lugar aqui, havia o Terrell, cornerback da equipe de Clemson, que é irmão do AJ Terrell, da equipe do Atlanta Falcons. Temos mais um parentesco aí na NFL. E, olha, é um cara que eu quase gosto até demais. O problema é que tem algumas coisas aí que me preocupam bastante quando ele for chegar pra liga. Mas vamos lá, por exemplo, é um cara que consegue tanto se alinhar para fora do campo como outside, como para o slot. O que eu acho que o slot vai ser melhor para ele se ele for para a NFL, e já já eu falo por quê. É um cara que força bastante turnover, ele vai para dar porrada na bola, ou ele vai atacar a bola como ball hawk. É um cara que consegue forçar bastante isso, e o que me chamou bastante a atenção dele. É um cara que consegue quebrar bastante também passes, e é um cara que me ajuda bastante no jogo terrestre, porque não é um cara que tem aquele nojinho que a maioria dos cornerbacks tem pra dar tackle. Então isso é outra coisa que me chamou a atenção, é um cara que ataca bem a zona e tem uma boa leitura, uma boa reação contra esse pessoal. E os quadris dele são também todo soltinho, hips don't lie, né. Ai, Shakira, Shakira. Perdão, gente, subiu na minha cabeça, perdão. Ah, mais algumas coisas que me pegam na questão dele. Ele perde bastante teco. Falta um pouco de técnica, um pouco de ângulo também. É algo que precisa melhorar pra liga, porque bem básico. Perdão, gente, mas isso aí é bem básico. Se você não chegar na liga sabendo isso, já começa a dar uma preocupação, pelo menos na minha visão. Contra bola contestada. Porque a pessoa é física. Vai pra cima dele, já era.
porque ele tem 1,80 m, não é dos mais altos. Isso daí, você vê no tape que ele perdeu bastante nessa questão. Então vai ter bastante problema contra, por exemplo, o A.J. Brown da vida, o DK Metcalf, todos esses caras aí que é 50-50, abraço, o Victor não vai conseguir fazer nada. Ah, algo que ele precisa ser um pouco. Ele é reativo, mas falta proatividade quando algumas rotas curl, comebacks. Ele precisa ter mais essa proatividade de querer atacar essas rotas. E, cara, não tem muito assim que falar mais dele, mas é um cara que a projeção dele é final de primeira rodada, começo de segundo, que eu acho que é um range dele. Mas é um cara que eu. Seria uma boa aposta. Acho que na final de primeira rodada, mas se pegar no começo do segundo também eu estaria ok. E times que eu acho que poderia ajudar. Mais uma vez, o Seattle Seahawks. O time do Detroit Lions, porque precisa de ajuda. Nossa, eu até dei uma gaguejada aqui, perdão. A equipe do Buffalo Bills, para variar, ajuda também da secundária. E por que não o Cincinnati Bengals, por motivos que precisam de ajuda em todos os setores da defesa deles. E o segundo colocado na minha lista é Jermond McCoy, cornerback da equipe de Tennessee, companheiro de equipe do Cotton Hood. E olha umas curiosidades que eu separei aqui para falar para vocês, gente. Ele com 12 anos, ele jogava beisebol, e ele foi treinado pelo pai do Patrick Mahomes, o Pat Mahomes. Inclusive, o Jamal McCoy estudou na mesma high school que o Patrick Mahomes, e já teve a oportunidade de conversar com o Patrick Mahomes. E incentivou ele bastante a jogar futebol americano, né. O apadrinhamento vem forte para ele. Tá bem abençoado aí. Mas vamos lá, a parte que interessa. E olha, eu vou falar a verdade, quase que eu coloco ele como número um cornerback da minha lista, porque o tape dele é simplesmente muito bom. É um cara que consegue atacar muito bem a bola, ele sabe o ponto futuro da bola, onde que vai cair. Isso se dá um pouco à experiência que ele teve no high school jogando como wide receiver, então ele pôde transportar bem quando ele fez a transição para o college. É um cara que no mano a mano, o tamanho dele, que tem 1,85, é alguém que vai pra cima, é um cara que é físico, ele encosta a mão em você e quer tirar você da rota. É um cara até um pouquinho falador, às vezes. Me lembrou um pouquinho o Richard Sherman, vou falar bem a verdade, apesar que o Richard Sherman era um trash talker esplêndido. Quem acompanha mais tempo sabe disso. É um cara que joga tanto em press man coverage como em off coverage também é muito bom. É um cara que tem uma mudança de direção simplesmente extraordinário. É um cara que consegue moves pra cima dele, vai ter problemas, que ele consegue te acompanhar, você não vai pegar ele tão fácil assim. Mas a grande questão meu cachorro tá latindo, peço perdão. Ó, coisas que me pegam dele. A primeira delas é, por mais que ele seja bastante físico, ele comete bastante faltas, pra variar, por ser muito agressivo. E em alguns momentos, quando o realize do wide receiver, ele perde muito, e para se recuperar disso aí, é uma dificuldade extrema, ele começa a sofrer bastante. Double moves é algo também que ele consegue se perder bastante, o Jamal McCoy. E um pouquinho assim de dar um nojinho de tackle, essa questão contra o jogo corrido, mas isso aí a maioria dos corners fazem isso. Mas a grande questão, a lesão do joelho dele, que tirou ele da temporada 2025, e surgiu também umas notícias aí que aparentemente ele tem um problema degenerativo aí nesse joelho. Algo para se prestar bastante atenção. A projeção dele é de meio e final de primeira rodada, mas já vai aqui acho que um outro spoiler aqui para vocês do meu vídeo do mock draft. Eu acho que ele cai para a segunda rodada, sinceramente. Depois no dia eu vou falar mais para vocês o porquê que eu acho disso. Mas, tirando isso, cara, o tape dele é simplesmente sensacional. Tomara que consiga se recuperar dessa lesão do joelho aí, que não seja um problema grave, como estão falando.
Times que podem se aproveitar bem. Eu vou usar mais ou menos o range que foi usado da projeção. Os Rams iriam amar essa escolha aí para jogador também do outro lado aí. O outro jogador que eu acabei esquecendo o nome, perdão. E deixa eu até olhar aqui. Trent McDuffie. Nossa, como que eu esqueci disso? Meu Deus do céu. Outra equipe também, o Tampa Bay Buccaneers, porque precisa de ajuda, já que perdeu o Jamel Dean. A equipe dos Lions, que a secundária não é algo que ajuda muito. O Terry Arnold não ajudou muito desde que foi draftado. E o Dallas Cowboys, porque aquela secundária é uma bela de uma piada, para falar a verdade. Em primeiríssimo lugar da minha lista, Mansur Delaney, cornerback da equipe de LSU, onde que se transferiu em 2025 para lá, porque em 2022 2024 ele jogava Virginia Tech. Cara, desde que ele foi para LSU, o cara começou a jogar muito mesmo, muito mesmo. Coisas que eu gosto dele. Uma ilha no mano a mano. Esse cara aí, você pode colocar no mano a mano que a maioria das vezes ele vai ganhar o confronto. No college, cansou de ganhar vários confrontos, tanto que não tinha muito passe na direção dele, porque deixava nessa ilha. Em matchups assim, espelhados, era um cara que resolvia muito bem, não tinha problema para ficar no mano a mano contra o melhor recebedor da equipe do adversário. Double move pra cima dele era algo extremamente difícil também, porque os quadris, os pés rápidos dele não deixavam ser enganados tão fácil. É um cara que em cobertura em zona lê muito bem o quarterback adversário, ele não se deixa enganar nisso, apesar de ter um pequeno problema que eu vou falar já já. É um cara que é versátil tanto para fora, outside, no corner, dentro do box. É um cara que consegue jogar em várias posições dentro do campo. E é principalmente uma coisa que me chamou a atenção. É um cara bem disciplinado para jogar tanto em press man coverage como off coverage, eh, marcação em zona. E ele tem 18 passes desviados em 23 jogos durante os 2 últimos anos dele no college. Então isso aí me chamou bastante atenção. O grande não, mas probleminhas que aparecem no tape dele. É um cara que costuma ser um pouquinho mais bloqueado com facilidade quando tá no jogo corrido. Ele parece que não tem tanta vontade assim pra ajudar no jogo terrestre. De vez em quando, ele costuma ficar muito separado em marcação em zona no início da jogada, deixando muito espaço para o recebedor adversário. E acho que um dos grandes problemas assim dele, cair em bastante pump fake do quarterback adversário. Se o quarterback adversário conseguir manipular ele bem, ele vai ter um pouquinho de problemas com esses pump fakes aí, que vai acarretar em alguns problemas na liga. Mas tirando isso, é um cara que, sem sombra de dúvidas, é o melhor cornerback aqui dessa classe. Quem pegar tá fazendo mais do que certo. O range dele é entre a nona escolha geral, que tá com os Chiefs, que ó. Corneta Chiefs, abraço se você estiver vendo isso aí. Tomara que chegue até você esse vídeo. Ele tá com trauma se cair na escolha deles. O range dele é entre a nona e 20ª escolha geral do draft. E olha, times que podem pegar ele. Os Giants, caso resolvam fazer esse trade down aí mesmo, ou surgindo notícias. Cincinnati Bengals, por necessidade de arrumar essa defesa deles. A equipe dos Rams, para jogar também do lado do Third McDuffie, porque tem uma escolha bem alta por causa da troca do James Pierce Jr. E a equipe do Miami Dolphins, porque precisa também de ajuda na sua defesa. E esses foram os top 5 cornerbacks do draft de 2026. Gostaram do meu top 5? Deixei alguém de fora? Vocês mudariam a ordem de alguém? Deixa aí nos comentários para eu conversar com vocês, tá bom, gente? Nas descrições aqui, na descrição, no caso, eu vou deixar minhas redes sociais, me sigam lá, que eu posto as novidades, eu comento também notícias de uma hora. No final do vídeo vai estar lá também, para qualquer coisa, para reforçar. Agradecer mais uma vez vocês que assistiram até aqui o vídeo.
E no próximo vídeo, vamos falar dos linebackers, que é a classe que eu mais amo desse draft aqui. E a maioria também ama. Aqui eu tenho um carinho um pouquinho mais especial, gente, porque eu cheguei a jogar um tempo aqui por times do Brasil, mais precisamente no estado de São Paulo, e eu joguei como linebacker, então é algo que eu fico bem animado para falar sobre. Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Estamos chegando já no final, viu? Obrigado, beijo, abraço e até mais.